vamos subverter isto aqui um pouco, porque há aqui uma barreira entre o cá e o lá. E esta é uma barreira que nem dá para pensar na perspectiva de Carl Schmitt. E vamos continuar com a subversão. O constitucionalista nazista também pode ser citado. Mas, antes de começar, aquilo que está ali em cima não corresponde exatamente à verdade. Foi necessário, devido a um mal-entendido, acrescentar também a situação no Brasil. Eu pensava que o Dr. Walter Capanema ia tratar, ele pensava que eu ia tratar, e ficou ali num limbo do nada. E assim, já não houve tempo de alterar esta capa, mas também falaremos do Brasil. Eu não vou responder à luva que ontem o nosso grande amigo Coriolano deixou. Eu não serei exatamente reacionário troglodita, mas sou conservador, quero dizer, sou do direito. Em primeiro lugar, sou de direito. E em segundo, sou de direito. E em terceiro, também. Isto é uma formatação à antiga. Very old school. Direito não é sociologia, direito não é filosofia, direito não é poesia, ainda que haja ilustríssimos escritores, poetas e outros juristas. Bom, até temos aquela amiga nossa, da Thaís, que em São Paulo tem livros sobre rimando e ensinando direito. Bom, e aqui isto já ficou não direito, mas já fica para o lado do torto. Não, eu não estou brincando. A ideia entre o direito e o torto foi muito estudada pela filosofia. Como é que se diz em common law fontes de obrigações? Fontes de responsabilidade civil. Torts. Verdade? O torto é o contrário do direito. Sim. Não é para rir. É mesmo... Isto são as fontes. Aliás, fontes também é metáfora. Aliás, é uma metáfora tão forte que é assim em português, espanhol, italiano, até em alemão. As fontes de direito em alemão também se diz Quellen, Rechtsquellen. Mas ia ver isto com o Dr. Jova, eu vejo ali que eu teria como 3 semanas na praia, pelo menos, para ficar com a cara como estou vendo. Ali está menos ruim, mas o que eu estou vendo. Primeiro aspecto. Se recordarão que há cerca de um ano, pelo mundo inteiro, houve milhares de sistemas que ficaram bloqueados, em primeiro lugar, por abril, aproveitando um exploit que a própria Microsoft lançou um patch, ainda em fevereiro, ou os ataques ditos do WannaCry. Depois, houve uma nova onda com o Petya, NotPetya, em junho. Isso é importante, mas temos que pensar juridicamente. E nem vale a pena dizer que só existe uma tipificação em sentido próprio para o ransomware no Código Penal do Estado da Califórnia. Como saberão, na Federação dos Estados Unidos da América, a matéria penal, tal como a matéria civil, é competência estadual, é diferente do que acontece no Brasil. Há códigos penais ou leis penais em cada um dos 50 estados. E apenas na Califórnia, enquanto uma forma qualificada de extorsão. Como estão a ver em slide, posso abster-me de ler ou pôr por extenso, inclusive correndo o risco de soletrar mal ou entenderem mal. Sim, que a lei da degradação da informação também se aplica nestes casos.
Sim, von Neumann, isto aplica-se também aqui ao entendimento em palestras. Por isso, complemento daqui. A atitude mais comum aqui dos colegas brasileiros seria dizer: não há lei, não há nada, temos que pensar principiologicamente. Leia-se, saltar por cima do trabalho que dá, pegar nas fontes todas e ver o que é que se consegue fazer com as fontes. E até acrescento, o próprio não está, mas seguramente confirmará. Ontem, a caminho do almoço dos tributaristas com o Dr. Coriolano, ele concordou comigo o seguinte: a principiologia é importante, é necessária para os hard cases, para as situações perante as quais não há referências jurídicas positivas à mão. Mas os hard cases são muito poucos. Para o dia-a-dia, o que é necessário fazer é trabalhar as fontes. As fontes legislativas, as fontes regulamentares, nomeadamente quem trabalha em digital no Brasil, não pode, utilizar um termo pobre, mas muito eficaz, não pode esnobar as liberações normativas da Anatel. Tem que saber que existe e conhecer o conteúdo. Quem advogar e chegar ter um caso com um cliente, consegue argumentar com norma regulamentar da Anatel e o outro lado faz um arrazoado princípio lógico, imaginem a quem é que o juiz dá razão. Não há lacunas. É disciplina de segundo grau. Que temos que conhecer. Isso dá trabalho? Claro que dá. Me dá-me trabalho também estudar o sotoborsco normativo, não só português e europeu, mas também o brasileiro. Também dá trabalho aqui conhecer a jurisprudência do Tribunal de Justiça. Mas a doutrina só fala na jurisprudência do STF e do STJ. Problema da doutrina. Aqui é essencial argumentar com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como no Rio, pensando no Walter, é necessário, sim, e ainda mais, nestas matérias, e eu estudei bastante no que se refere ao esquecimento, é preciso entender que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mantém um entendimento fortemente divergente com o STJ. Mesmo depois do caso Xuxa, o TJ do Rio não acatou as orientações da ministra Nancy Andrighi, que os restantes ministros subscreveram e que em muitos Estados usam como a referência. Não no Rio. Não em parte em São Paulo. Isto é necessário conhecer a jurisprudência de segunda instância. De novo, dá trabalho? Pois dá. Mas esse é o nosso ofício. É o ofício porque nós aqui alguns são teóricos ou filósofos do direito. A maioria somos artesãos do direito. Fazer um trabalho humilde, honesto, para resolver os problemas do dia-a-dia das pessoas e das empresas. Essa é a nossa função. Isso é uma função com pouco glamour? Claro que é. Não é? Mas também o sapateiro pode obter satisfação de fazer um trabalho bem feito. Quem diz o sapateiro, diz o pedreiro. Todas as profissões, com as coisas que são bem feitas, nos engrandecem. Também é do advogado. Sobretudo, o advogado tem que ser honesto com o cliente, tentando resolver o problema do cliente e não ele evidenciar-se com uma teoria mais avançada que até pode, no limite, prejudicar o cliente. Bem, e dizer isto, eu acho que esta referência ainda não der para mexer nos slides todos, porque isso só soubemos em cima da hora do almoço. Temos nas fontes internacionais
não temos referências à extorsão, e fiquem com a extorsão na cabeça, enquanto nas fontes brasileiras sim temos a extorsão tipificada, mas não em contexto específico de ataques pela internet. Mas, antes de mais, precisamos de nos entender muito bem sobre o que é que se trata com o ransomware. A delimitação conceptual é essencial nestas coisas. Pensar em termos de ação típica. Aqui temos um procedimento ou um protocolo que podemos reduzir para 4 passos, todos eles necessários para nós termos um ataque de ransomware. Até se faltar um será outra coisa que não um ataque de ransomware. Terá que ser analisado, avaliado de forma diversa. Em primeiro lugar, o que é que temos? Obtenção de acesso ao sistema. É depois necessário distinguir se esse acesso foi conseguido por meios exclusivamente técnicos ou através de formas de engenharia social. Através do engano. Depois, o que é que de conseguir entrar no sistema, haverá uma cifragem, a encriptação. A encriptação é um anglicismo, seria em português uma cifragem ou uma codificação. Nós temos de decifrar. Daí aqui é de cifra. A introdução de um código que encripta ou que cifra a partir de um sistema de bases de chaves assimétricas que também cria uma identificação personalizada para aquele sistema. Porque é que isto é necessário para depois o sistema poder ser desbloqueado apenas para quem pagar o resgate. Temos em seguida a comunicação à vítima do que aconteceu e também de quanto é que pedem para desbloquear o acesso aos ficheiros. Estes ficheiros podem ser, para advogado, o conjunto das informações que tem dos clientes. Ou as informações que uma empresa tem dos fornecedores ou dos clientes, ou pode ser todo o arquivo. Bem, dizer que é importante, no ransomware, os resgates tendem a ser de montante pequeno. A ideia é que isto é quase no modelo de negócio de supermercado, querem ganhar muito pedindo pouco a cada um. E porquê é que pedem pouco a cada um? Normalmente algumas dezenas de dólares. Porque se pedirem pouco, sobretudo para evitar custos reputacionais, e falou-se isso ontem aqui, o que é que acontece? O administrador de sistema de um município, de uma empresa, de um escritório, até paga do próprio bolso para que não se saiba. O administrador de sistema, e há aqui gente de computação, para não ter que dizer ao administrador ou gerente que não foi capaz, nomeadamente, de atualizar as proteções. Ficando mal visto ou ter a caminho da porta da rua, paga. Como também o pequeno empresário, paga. Paga para quê? Para que os clientes não saibam que os dados deles puderam vazar. Aliás, na sequência de todos estes ataques, eu conheço bem, até por contactos com a nossa polícia, nossa de Portugal, houve centenas de sistemas que foram atacados, cifrados, e, depois de tudo, a polícia recebeu uma queixa. Uma. Os outros calaram-se. Porquê é que se calaram? Para que não se soubesse.
para não arriscar que os clientes fossem para a concorrência. Portanto, pede pouco. Também em criptomoedas. Porque, de momento, as criptomoedas não serão rastreáveis. Também é necessário um endereço. Aliás, a questão do endereço foi importante para o NotPetya saber se haveria ou não um ataque de ransomware, porque esse endereço rapidamente ficou bloqueado. Não tinham meios de depois cobrar os resgates. Depois de receberem a vítima, enviada à vítima, uma chave que permite decifrar o sistema. Isto é ransomware. Primeira referência, e eu aproveito mais aqui alguns minutos para os pôr a par do Sistema Global de Fontes. Nós temos a Convenção de Budapeste, por extenso, Convenção do Conselho da Europa sobre Cibercrime. A Convenção de Budapeste é de 2001. Veio do Conselho da Europa, e o Conselho da Europa, telegraficamente, é uma organização de cooperação política e cultural que não tem a ver com a União Europeia. Será o mais próximo da Organização dos Estados Americanos. Não é o Mercosul, será a OEA. E o Conselho da Europa, na falta de uma iniciativa das Nações Unidas, substituiu-se às Nações Unidas. E o que importa, e deixei ali, creio que claramente expresso, é que a iniciativa para a Convenção do Cibercrime, cujo objetivo consiste em encontrar, se não uma unificação, mas pelo menos uma harmonização, é que se os tipos criminais não existirem num determinado país ou existirem de forma diferente, o enforcement, diante de crimes para os quais a distância física é irrelevante, o enforcement, a aplicação efetiva, será pelo menos problemática. Leia-se, no Brasil, se não existir aqui um determinado tipo criminal, as possibilidades que um terceiro país tem de obter a detenção e extradição de um nacional que esteja no Brasil são muito poucas. Porque se não é crime no Brasil, não se porá o caso de ativar esses meios de cooperação judicial e policial, que, aliás, a Convenção de Budapeste também prevê. E mesmo assim não é fácil. Ainda há poucos dias, na Alemanha, a propósito dos movimentos independentistas da Catalunha, seria que o governador, o presidente do governo catalão, estava-se deslocando de carro da Finlândia de volta para a Bélgica, foi detido na Alemanha. Espanha emitiu um mandato de captura no âmbito da cooperação que existe, e o Tribunal Alemão dizer que esse crime que existe na Espanha de sedição não existe assim na Alemanha, logo nós vamos soltá-lo. Só para dizer que haver um playing field, uma base também de tipificação é fundamental. E isto, vejam, que para além dos Estados europeus, também Estados Unidos, Canadá, Japão e África do Sul, leia-se os países liderantes em termos económicos e tecnológicos, todos os continentes, participaram. O Brasil foi convidado a entrar, mas ficou à margem, por vontade própria. E se alguém pensar que isto era um terceiro-mundismo petista, está muito enganado. Mandato de Fernando Henrique. Ainda mais complicado.
ainda é mais difícil de entender. Porque é que o Brasil ficou fora? Esta convenção tem estado aberta à adesão de outros países, mesmo não europeus, aliás, sobretudo não europeus. E o procedimento é muito simples. Um Estado, como já está a acontecer, por exemplo, com o Chile, o Panamá ou a República Dominicana, isto é em andamento para o Paraguai, assinala diplomaticamente que está disponível para ser convidado, que é um pro forma, e a seguir recebe o convite para aderir. Isto continua. Dizer os últimos, para além, por exemplo, do Chile, temos Israel, Senegal ou Tonga, no Pacífico. Esta convenção atingiu o número mínimo de ratificações em 2004 para entrar em vigor. Também dá muito depressa. O que é que encontramos? Direito penal substantivo, que é o que mais nos importa hoje. Direito processual penal em matéria essencialmente de obtenção, conservação de prova em contexto digital. Sim, porque é necessário existirem regras próprias para o fluxo de informações. Estou olhando aqui para alguns amigos pensar os juízes. Os juízes têm que perceber que não se conseguem grampear. Hoje já nem da mesma forma a conversa telefónica que ia no fio de cobre, analogicamente. São pacotes de dados que são reunidos no equipamento terminal de recepção. E também a questão da cooperação internacional. Depois, nós encontramos quer os tais crimes informáticos propriamente ditos, aqueles que apenas são pensáveis em contexto informático, e aqui explicitamente infrações contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados e sistemas informáticos, e que nos importam o acesso ilícito a um sistema. No Brasil dizem ou usam o termo pós-lei Carolina Dickmann, no artigo 254, letra A do Código Penal, dispositivo, e já lá iremos para o dispositivo. Também a interseção ilícita entre sistemas, a interferência nos dados, que é uma maneira também de dizer dano. Sim, aqui há dano informático. Espero que ninguém fique ofendido, mas no Brasil não há base legal para sancionar dano informático. Criminalmente. Por responsabilidade civil, sim. Sim, é porque o dano, tal como está no Código Civil, no Código Penal, tal como o furto, pressupõe a materialidade e a alteridade. E isso existe para a informação como tal? Não. Não existe no ordenamento brasileiro. Furto de dados, em termos estritamente jurídicos, bom, vou ser desagradável, é uma aberração. Sem lei. Aqui a lei diz que sim, tudo bem. Aliás, furto de... Quem for aqui de computação sabe que os dados não são tirados de um lado e vão para o outro. Temos uma cópia seguida de eliminação de onde estava. Não se trata de uma garrafa de água. Isso aqui é o problema com a informação. Depois também interferência em sistemas, e também nos interessa assim, ad latere, a utilização indevida de dispositivos. Isto sim também está no Brasil, está tipificado. Depois temos aqueles crimes que já existiam antes da chegada da rede, mas que são crimes informáticos porque o legislador tem especificamente em consideração, quando tipifica, a diferença de ocorrerem num ambiente digital. Então não há. Aliás, o exemplo mais fácil e até mais estúpido do que não é um crime informático é um informático
sei lá, com um problema de chifre, agarra num note e dá na cabeça de outro informático. Se um informático mata outro com um computador, isso não é um crime informático. O exemplo é estúpido, com certeza que é, mas nunca mais vão esquecer. Como também, creio que foi Cleorbert que falou esta manhã, é possível matar alguém, consta que já aconteceu na Coreia do Sul, um paciente estar em cuidados intensivos e, à distância, ser morto por interferência nos equipamentos médicos. Isso não é um crime informático. É tanto crime informático como o meu exemplo tolo de dar com o computador na cabeça do outro. Porque não é um crime informático. Se o legislador tivesse posto designadamente uma forma qualificada de ser através da internet, aí sim já teríamos crime informático. Crime informático como alguém destratar outro pela internet não torna um atentado contra a honra como crime informático. O ambiente é que é outro. Mas não há consequências designadamente na medida da pena. É preciso que nós tenhamos as ideias muito claras. Só há crime informático quando a configuração típica atende ao aspecto diferenciado da informática ou da telemática. Bom, indo em frente a parte... E o que é que teríamos? Aliás, teríamos a falsificação informática, para ficarem com uma ideia melhor, correspondente a uma falsidade ideológica em ambiente informático, e também de burlesque, estelionato. Na União Europeia, ainda que a mesma se ocupe de questões criminais desde 1999, no âmbito do antigo terceiro pilar da arquitetura de Maastricht, isto é, havia um pilar propriamente comunitário e económico, a que se juntou desde 1992, um pilar político relacionado com a defesa e a diplomacia, e um terceiro de cooperação judicial e policial em matéria de crimes. Mas se é assim, se era assim, neste pilar tinha uma primeira resposta em 2005, a dimensão europeia dentro da União reforçou-se muito com o Tratado de Lisboa 2009, ratificado, as últimas ratificações em 2007, última ratificação em 2009, onde entrou como competência própria da União. Entraram como competência própria da União a criminalidade informática, considerada explicitamente, ali está entre aspas, propositadamente, como um dos domínios de criminalidade particularmente grave, com dimensão transfronteiriça. Isso e novas ameaças ligadas ao terrorismo e às botnets. A Comissão Europeia ficou aterrorizada com a possibilidade de ataques de DDoS e de bots. Quem é que não sabe aqui o que é um DDoS? Toda a gente sabe. Ótimo. O DOS, Denial of Service, se algum informático, se eu disser a seguir, ainda que metaforicamente para os juristas entenderem, não corresponder ao modelo técnico, algum informático, por favor, interrompa. Um sistema, antes de começar a trocar dados com outro, primeiro pergunta-lhe, você está aí? E ele disse, estou. Então, se você está aí, vamos conversar. Vamos comunicar. O que acontece com o DOS, e ainda mais quando é uma rede, ele recebe tantos pedidos para começar a conversar que não é capaz de responder a todos e bloqueia.
E o sistema vai abaixo. Não consegue responder a todos os pedidos de início de comunicação. Mas isto é esta diretiva, já pós-Arquitetura Lisboa, de agosto de 2013. O que é que temos de conteúdos mínimos, previsões típicas? Isto é o mínimo que Estados-membros podem ir mais longe. Aqui temos o acesso ilegítimo a sistemas de informação, interferência legal em sistemas. Já veremos em concreto do que é que se trata. E também nos importa atos com instrumentos utilizados para cometer infrações. Indo para além dos trabalhos preparatórios para um ITER criminal, enquanto criminalização autónoma. Também nos interessam neste domínio, embora só elaborarei se me questionarem, há duas outras diretivas. Uma anterior tinha que ver com a identificação de infraestruturas críticas e planejamento de segurança de infraestruturas críticas, que começaram com infraestruturas na área dos transportes e da energia. Centrais elétricas, centrais nucleares, redes elétricas de transporte. E já o objetivo era prevenção de ataques terroristas ou da criminalidade organizada. E também uma diretiva muito recente, que eu sugiro sobretudo aos colegas que trabalham em segurança, que é a diretiva SRI, que é já de 2016. Segurança de redes e informação. A literatura de língua inglesa chama-lhe NIS Directive. Network and Information Security. Nomeadamente, colocando padrões, quer de prevenção de segurança, quer de resposta e reporte em caso de ataques. Mas isso... Bom, vamos mais juridicamente, para além deste sobrevoo muito superficial das fontes. Como é que aqueles passos que vimos no ransomware, na falta de uma tipificação propriamente dita, como é que se resolve? Em primeiro lugar, temos a obtenção de acesso ao sistema. O mais comum até é o engano. Ir pela chamada, que eu também referi, engenharia social. O tal super hacker, o Mitchnick, passou a ser assim uma figura mediática, de conhecimentos muito básicos de informática. Ele era uma lábia incrível. Ele ligava a pedir a password e as pessoas davam. Diziam assim, aqui é, sim, aquelas... Ligar, olha, sou aqui novo na empresa, sou novo aqui no serviço, na prefeitura. Você não me quer quebrar o galho e dá assim o logo, passa, sim, com certeza, toma nota. E as pessoas, na boa fé, iam fazendo isso. Aliás, diz que a maior vulnerabilidade está entre o monitor e o teclado. Sim, a maior vulnerabilidade em qualquer sistema está entre o monitor e o teclado. É o humano. Bem, aqui o que é essencial? Acesso ilegítimo a toda a parte do sistema informático. Mas eu transcrevi a definição de sistema informático, que é importante. Esta definição está no artigo 1º, letra A. Ainda ontem, creio que foi a doutora Gisele Truzzi que se referiu à necessidade de haver uma densificação conceitual para que não só técnicos, mas também advogados e juízes ou promotores se entendam sobre o que é que estão falando. E aqui o que é que se trata? Sistema informático. Conjunto de dispositivos interconectados ou relacionados entre si, sendo que um ou vários dispositivos asseguram a execução de um programa, o tratamento automatizado de dados. Isto é uma definição de 2001. Mas que ainda dá para a curva. Vejam com diferença que há a possibilidade para os Estados-membros
exigirem a violação de medidas de segurança e também dolo específico, intenção de obter dados informáticos ou qualquer outra intenção, ou ainda relacionados com o sistema informático conectado ou sistema informático. Isto tem a ver, saber se o acesso só é o acesso pela internet ou também o acesso físico. Seria um caso de alguém estar numa empresa ou num serviço, tem o computador, tem o e-mail aberto e vai no banheiro e aquilo que está perto, enquanto o computador não fechou, vai ver o que é que lá está. Isso é uma forma até mais comum de acontecer que nós pensamos. Bom, na diretiva tem uma situação semelhante, assegurar acesso intencional e não autorizado. E aqui até temos uma definição do que é o não autorizado, que é algo que na lei brasileira também falta. E depois a doutrina especula o que é que será, na lei Carolina Dickmann, a não autorização. Aqui diz assim: não concedido pelo proprietário ou por outro titular de direito do sistema ou de parte dele e não permitido pelo direito nacional. Autorizar a totalidade ou a parte do sistema de informação terá que ser punível como infração penal. E ainda há a possibilidade de não punir, se forem casos suficientemente graves. Logo, o hacking branco poderá perfeitamente ficar excluído da punibilidade. Bom, instiga-se. E até recordar ontem, estou olhando ali para a Wanda, dito aos alunos da Federal, que pode ser útil para os colegas presentes. No Brasil, a tentativa, em princípio, é punível, com sanções atenuadas. No exterior, a tentativa, em termos técnicos, a tentativa só é punível se o legislador especificamente o disser. Vou dizer aos colegas, se virem um tipo criminal, português ou espanhol ou italiano, e não fala em tentativa, e se não houve consumação, o advogado brasileiro pensa que é punível. Do outro lado, vê imediatamente que não é. Porquê? Porque não há referência no artigo ou no conjunto, para o conjunto de artigos, à tentativa. Mas vejam que a tentativa só será punível depois, caso a caso, se os Estados assim o entenderem. No Brasil, isto é o acrescente de última hora, criminalizada a invasão de dispositivo. Dispositivo informático alheio, aqui bebeu, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança. E depois temos dolo específico, e depois ele remete até para coisas que já fiz sobre isto. E também depois uma tipificação complementar no parágrafo 1º. Aliás, da mesma forma que vimos nas fontes europeias. Mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador. Eu só queria chamar-vos, isto está muito batido, mas queria chamar-vos a atenção para uma coisa. A doutrina brasileira, na sua generalidade, está interpretando dispositivo como hardware. E isso leva, designadamente, na monografia que um especialista brasileiro, que por razões de autoestima achava que tinha que estar nesta mesa, chega com uma série de conclusões absurdas, ou melhor, não são conclusões absurdas, partindo do pressuposto que tem que ser sempre hardware, diz como é, se houver um computador compartilhado, como é? É do dono, de quem tem a nota fiscal? Se em casa ou numa empresa houver uma intranet, como é? Que tipo de consentimento é que é possível? Ora, e vou deixar que pensem,
não há necessidade de absolutamente nenhuma, nem sequer de garantias, ou até mesmo garantista, que o dispositivo não seja virtual. Isto é pensável dentro do mesmo sistema existirem duas ou mais máquinas virtuais, em que haja separações, e não estou a pensar na informação, mas estou a pensar em suporte, e esse suporte sim pode ser energia, e as energias com valor económico estão referidas quer no Código Penal de 1940, quer no Código Civil de 2002. Está a pensar ainda 76, Miguel Real, 2002. Leia-se, isso significa designadamente que um perfil de rede social, tal como uma separação de logos no mesmo portátil, e eu tenho um portátil em casa para os meus filhos, cada um deles tem o seu perfil. Vai mandar calar-me. Não. Bom, mas eu já estava ficando aterrorizado, porque se vem o Rambo sobre mim, eu só espero que ele não tenha ali um facão daqueles do Rambo do primeiro filme. Eu poderia dizer que eu tentei trazer um emprestado do Crocodile Dundee, e depois iríamos pensar assim, size matters, e ver quem é que tinha o facão maior. Se era aquele, assim, lingrinhas australiano, ou se era o matulão. Não era, porque o Stallone não chega bem a 1,70 m e usa assim uns sapatos compensados para... Não é um facto. O Stallone é assim, é para baixinho, mas é sempre filmado de maneira a parecer assim. Pronto, olha, há pessoas com complexos. Pronto, daí talvez assim, com umas injeções aquilo melhorasse. Bom, mas injeções para crescimento, está claro. Bom, mas brincadeira à parte. Em todo o num sistema que não tenha que ser de hardware, um portátil, é possível ter vários perfis com várias entradas. Não faz sentido nenhum que quem comprou o portátil com a tal nota fiscal é que pode autorizar ou não autorizar ou ter acesso aos conteúdos que estão em todos os perfis. Digo isso, colegas, mesmo a doutrina até de amigos, eu já pensei isso, interpretando o dispositivo de forma leviana, se aqui os dispositivos terão que ser de hardware. E que quem é que sabe que é uma máquina virtual? Informáticos sabem. É possível ter mais que uma máquina virtual no mesmo sistema, claro que é. E com acessos diferenciados completamente. E o que é que está aqui em causa? Que não se entra na máquina virtual, não é que não se entre no computador ou no servidor. Por isso, não diminuam os vossos legisladores. Têm que fazer uma interpretação tecnicamente adequada e que vá de encontro às necessidades sociais e necessidades empresariais. Indo mais à frente. Mas o mais comum não é a entrada por via tecnológica. O mais comum é o tal phishing. E o que é que temos em Budapeste? É criminalizada a falsidade informática, que consiste em introdução de alteração, eliminação ou supressão de dados informáticos que resultem em dados não autênticos, com o intuito, o objetivo, tais dados são considerados ou utilizados para fins legais, como se fossem autênticos. E aqui entra também, para além da falsidade, a burla, o estelionato. Mas só dizer-vos que se a burla é um crime contra o património, o que estão em causa são interesses patrimoniais individuais, a falsidade já vai mais longe.
já está em risco a própria confiança no sistema e nos negócios jurídicos. Isto tem implicações nas conclusões finais. No Brasil, o que temos e podemos usar é a falsidade ideológica do 199 do Código Penal. O contexto não é informático, mas nada impede que se pense em contexto informático. O legislador não exclui. Não especifica, mas também não exclui. O mesmo com o estelionato. A ação de obter, para si ou para outros, vantagem ilícita em prejuízo alheio, mantendo alguém em erro. Essencial do estelionato. Depois temos o encriptamento. Como é que nós podemos qualificar o encriptamento? Em contexto de Budapeste, encriptamento, temo-lo no crime de interferência em sistemas. A versão, depois, para a lei portuguesa de cibercrime, chama-lhe sabotagem informática. Aqui temos esta interferência no funcionamento de um sistema informático através de introdução, sobretudo da alteração de dados. Temos um sistema que deixa de funcionar ou passa a funcionar deficientemente, mas de modo não irreversível. Não temos aqui um dano. Os dados estão lá, mas não estão acessíveis, enquanto não for introduzida a tal chave de desencriptação, ou desencriptamento. Na diretiva da União Europeia, temos algo semelhante, interferência ilegal no sistema, que é o nome do tipo. Ato intencional e não autorizado de impedir ou interromper gravemente o funcionamento de um sistema de informação, introduzindo dados, alterando e tal. Depois também dizer que instigação com a tentativa, e também é possível haver um limite de insignificância neste artigo 9.2. Mas temos formas qualificadas que fazem a ligação ao crime organizado. E pondo a questão do crime organizado e ao terrorismo, porque é isso que tem estado subjacente aos ataques de ransomware. Nesta primeira forma, dado que sejam puníveis, caso sejam cometidos no âmbito de uma organização criminosa, que causem danos graves ou sejam cometidos contra um sistema de informação que constitui uma infraestrutura crítica. Ou então, cometidos mediante a utilização abusiva de dados pessoais de outra pessoa com o objetivo de conquistar a confiança de terceiros. Aqui é o chamado furto de identidade. Furto de identidade não é criminalidade enquanto tal, mas, se existir, leva a uma forma qualificada, nomeadamente da interferência ilegal em sistema. Aí consigo. Ok. Pois ainda temos outra forma qualificada que tem a ver com crime organizado e botnets. Que são cometidos intencionalmente e afetam um número significativo de informação recorrendo a dos instrumentos tecnológicos ou senhas ou outras formas. E ainda, lá transcrevi, também a produção, venda, aquisição, utilização, importação, distribuição. Bom, no Brasil, pensou assim, e no Brasil esta questão da interferência em sistemas é penalizada? Não foi pela Lei Carolina Dickmann. Chegamos ao Código Penal e encontramos no artigo 265 o crime de atentado contra a segurança de utilidade pública. Leis europeias falam em infraestruturas críticas, falam a continuidade da vida em sociedade. Aqui também. Atentar contra a segurança ou funcionamento de serviços de água, luz, força ou calor ou qualquer outro de utilidade pública. Sim, temos um problema grande, é que se o sistema de eletricidade ou de água se ficam bloqueados por um encriptamento do sistema.
E ainda mais, no 266 também do Código Penal brasileiro. Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefónico, informático, telemático ou de informação de utilidade. E aqui vejam, pois o parágrafo 1º, tal pena de detenção de 1 a 3 anos e multa, quem interromper serviço telemático ou de informação de utilidade pública ou impede ou dificulta no estabelecimento. É a mesma lógica, isso poderá acontecer perfeitamente através do tal encriptamento. Tem que ir calar. Já. Sim. Tá. Desculpem. É que eu não tenho assim aquela prática que tem o Roberto Leal, depois andar assim com o microfone. Mas, bem, isto quer dizer que é preciso andarmos acatando dentro da lei, neste caso da lei brasileira, como é que conseguimos resolver os problemas. E eu estou tentando não entrar aqui com nenhuma dimensão principiológica. Vamos ao direito posto. Nem sequer o direito deveria vir a existir. Bom, resgate. Efetivamente, nem na Convenção de Budapeste, nem na Diretiva da União Europeia, o resgate e a extorsão estão previstas. Porque também não precisaria, porque já estão nos ordenamentos penais de todos os Estados. Eu deixei aí alguns exemplos. Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, ou também da Califórnia, que nós já vimos. No entanto, se voltarmos a olhar com atenção para a Convenção de Budapeste, no artigo 8º, letra B, tem por nomen burla, verificamos que o legislador foi mais longe que o estelionato. Quando se diz ato de causar perda de bens a terceiros mediante qualquer interferência no funcionamento do sistema informático com a intenção de obter um benefício económico ilegítimo para si ou para terceiros. Aqui encaixa totalmente a extorsão através do encriptamento. Isso quer dizer também para os colegas, isto também alguns estudantes, que o que é relevante é a configuração típica. Não é o nome que aparece no código. Se perceber se encaixa ou não encaixa na tipicidade. No Brasil, claro que temos. Artigo 158 do Código Penal. Que a extorsão é um crime contra o património. Constranger alguém mediante, aqui não é violência, mas é grave ameaça de ficar sem acesso aos dados que necessita para a sua vida pessoal ou sobretudo profissional empresarial, e com o intuito de obter, para si ou para outra, uma indevida vantagem económica, levando a pessoa a fazer alguma coisa. E vejam, na própria definição legal de grave ameaça, possibilidade de a vítima vir a perder definitivamente a disponibilidade do sistema informático e dos dados nele contidos. Bom, há algumas conclusões muito rápidas. Isto não seria uma situação de concurso ideal de crimes por consunção, porque iria recair sempre na extorsão, havendo ataques de ransomware de pequena escala em particulares, eu creio que sim. Isto é, que a lei brasileira já estaria perfeitamente, ou melhor, suficientemente, acho que é melhor afirmá-lo, suficientemente preparada para responder. Mas temos mais. É que o modus operandi pode interferir não só com bens jurídicos patrimoniais individuais, mas interferir com a própria continuidade da vida em sociedade. E aí já não teríamos um concurso ideal
mas sim um concurso real de crimes. Isto é, extorsão mais os crimes, portanto, no Brasil, temos de deixar a Europa de lado, mas também ou o crime de atentado contra a segurança de utilidade pública, ou o crime de interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefónico, informático, telemático ou de informação de utilidade. Teríamos condenação por 2 crimes diferentes. Ou melhor, um crime diferente para além da extorsão. Descansem que já terminei. E estou aqui também na expectativa de contraditório, a começar pelo colega e antiquíssimo amigo. Nós devemos nos conhecer há mais de 10 anos. Sim, bem mais de 10 anos. Isto é o que é um bocado assustador. E a diferença é que o Dr. Walter tem um cabelo mais forte e de cor mais persistente. Mas eu pinto. Pinta? Meu pintado. É um segredo que eu queria revelar hoje para o senhor. Espero não decepcioná-lo. Eu não diga nada, mas, por exemplo, o meu sogro tem um cabelo quase da cor do céu e tem quase 80 anos. Isto é questão de genética. Pronto, está bem? Olha. Assim já ficarei assim, menos deprimido. Já sei que isto tem um cabelo fake. Bom, mas de qualquer maneira, pensar nestas formas de qualificação, na falta de uma extorsão sob aparente pleonasmo, sob forma qualificada, e gostava também de ouvir Walter e outros sobre o objeto da ação criminal. Não é a ação criminal, o objeto da ação, a questão do dispositivo. É que se pensarmos o dispositivo não só como um computador ou como uma pendrive ou outro meio informático, hardware com algum software, mas puder ser tudo em software, as conclusões que tiramos da Lei Carolina Dickmann e o próprio âmbito de aplicação efetivo poder-se ampliar geometricamente. Obrigado pela paciência.